Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui na igreja da Brasilândia, aqui pertence ao distrito ao qual eu frequento, sou aqui da Vila Bonilha. É um prazer aí atender aos dois chamados, né? Nesse dia tão importante para compartilhar com os irmãos um pouco da mensagem da palavra para esta manhã. Hoje eu trabalho com jovens, né? Aqui da 8ª região, tem muitas pessoas aqui que eu já conheço, e normalmente eu trago sermões bem interativos, diferentes. E hoje, pode projetar o sermão para mim? O título do sermão que eu trouxe para compartilhar hoje com os irmãos é O Diferentão. Quem aqui se sente o diferentão? Hein? Você aqui, talvez, vai projetar aqui. Nesta manhã de sábado, nós temos um propósito, que é de realmente fazer a diferença. E por isso, dentro desse contexto que nós temos para esta manhã, que é relacionado aí ao Dia Mundial dos Aventureiros, é importante que nós saibamos qual o nosso papel em relação a isso. Vamos ver realmente o que pode ser falado, qual é o nosso papel dentro desse ministério. Vamos lá. Logo mais nós daremos continuidade a essa programação. Haverá uma programação toda especial à tarde, aguardando por vocês, que vocês possam fazer parte, estar aqui, prestigiando. Olha aí, O Diferentão. Esse é o título da mensagem para esta manhã. Eu vou começar perguntando aqui, as crianças também podem participar. Alguma vez você já se sentiu como um peixe fora d'água? Alguma vez você já se sentiu ali uma pessoa diferente ali, um peixe fora d'água? Ali uma sensação de você não estar fazendo parte de um todo? Não sei se você sentiu isso, se foi na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Alguma vez você já se sentiu excluído? Talvez você tenha se sentido excluído em uma determinada situação pelo que você faz, talvez por o que você é, por o que você falou, ou talvez você tenha se sentido excluído dentro da sua família, dentro dos seus amigos. Tenho certeza de que cada um de vocês aqui, talvez até os menores aqui, já tenham em algum momento passado por uma situação de exclusão. E talvez você já tenha se sentido em algum momento rejeitado. Quantos aqui já se sentiram rejeitados em algum momento? Rejeitado talvez por algo que você disse, por o que você é, pelo que você faz, por o que você acredita. Em diversos momentos da vida, talvez você tenha sido rejeitado. Eu já fui rejeitado, talvez você já tenha sido rejeitado, excluído. E qual foi a sua vontade diante disso? O que você teve vontade de fazer quando você foi rejeitado, quando você foi excluído, quando você se sentiu ali um peixe fora d'água? Você teve vontade de quê? De chorar? Você teve vontade de bater o pé, esbravejar? Ou você teve um outro sentimento? Não, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa que eu vou mostrar o meu valor. Qual foi a sua vontade? Tenho certeza de que nós somos aqui diferentes pessoas e cada um deve ter pensado e agido de uma determinada maneira diante destas situações. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, lá está escrito o seguinte, bem lá no início, está falando: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, Deus os criou, homem e mulher os criou. Maravilha.
Aqui nós vemos o período da criação. Chegou o momento ali onde Deus criou, ali Deus estava criando o mundo, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, e no sexto dia Deus criou o homem ali, e criou a mulher. E aqui nós chegamos nesse momento da criação do homem e da mulher. Olha que maravilha, chegamos aí ao ponto ápice, ao ponto da nossa existência. E depois que Deus criou o homem e mulher, passou-se um tempo, e hoje nós podemos ver que homens e mulher, ambos eram o quê? Ambos eram diferentes, exatamente. Homem e mulher, ambos eram diferentes. Olha que interessante. Deus criou o homem e a mulher. E ambos eram diferentes. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, conforme o que Deus é, nós temos mais ou menos uma noção de como deve ser Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ambos são o quê? Diferentes. Deus criou também, nós podemos ver as plantas. Deus criou muitas plantas, árvores, flores, frutos, e ambos eram o quê? Diferentes. As flores, os frutos, as árvores, as plantas, de uma maneira geral, nós temos milhares de espécies de plantas, todas elas diferentes. Deus criou os animais. Olha aí, quantos animais Deus criou: o leão, a galinha, o porco, a ovelha. Criou muitos animais, e todos eles são o quê? Diferentes. Deus criou os planetas. Olha quantos planetas Deus criou. Se você for parar para pensar e imaginar um planeta pequeno, um planeta grande, um planeta possui alguma particularidade, o outro não tem. Todos eles são o quê? Diferentes. E Deus criou o homem. Olha aí, um moreno, um baixo, um alto, um gordinho, um magro. Todos eles diferentes. Olha aí. Então, vamos começar a parar para pensar. Se Deus criou todos esses itens, todos os planetas, as pessoas, os animais diferentes, então significa que Deus valoriza o quê? As diferenças, né? Porque se Deus não valorizasse as diferenças, ele teria criado o quê? Tudo igual. Ele teria criado um Adão e depois ele criaria o quê? Outro Adão. Teria criado, vamos dizer, um cavalo e um cavalo. Só. Todos iguais. Então, se nós pararmos para pensar, se Deus criou, no momento em que Deus criou ali, ele fez com que tudo fosse diferente. Então, nós já começamos a entender aqui que Deus valoriza as diferenças. Então, foi o segundo que nós podemos ver aqui, a história da criação na Bíblia. Mas para o mundo todos o quê? Somos iguais. Para o mundo fala o seguinte: não, você é igual a qualquer outra pessoa. Você, na realidade, fala que nós somos iguais, nós não temos nenhuma diferença, nós temos que seguir um padrão, nós somos pessoas que vivemos em conjunto. E se você é uma pessoa diferente, o mundo faz o quê? Te rejeita, te exclui. Você se sente um peixe fora d'água quando você não está de acordo com os padrões do mundo. Olha que interessante. Enquanto a palavra de Deus fala a respeito das diferenças e valoriza as diferenças, o mundo ele fala que todos somos iguais. Todos somos iguais. Será que todos nós somos iguais? Será mesmo que todos nós somos iguais? Nós temos que seguir um padrão, nós temos que todos desempenhar o mesmo papel. Se nós não acreditarmos nas mesmas coisas, se nós não falarmos da mesma maneira, se nós não pensarmos da mesma maneira, será que por isso nós devemos ser rejeitados? Vamos lá em Ezequiel, capítulo 44, 23, lá está escrito o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Aqui está falando o quê? Que realmente
o mundo, nós vemos duas ideias aqui. A ideia bíblica, que fala a respeito das diferenças, e a ideia mundana, que fala a respeito da igualdade, de que todos nós somos iguais. E sendo assim, se o mundo fala que todos nós somos iguais, será até que ponto isso está correto? Será se isso deve se encaixar na nossa vida hoje? Lá em 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 12, 27. Lá diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse... Maravilha. Então aqui na Bíblia nós vemos que todos nós, eu e você, somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, nós fazemos parte de um corpo. E está falando algo mais. Está falando o quê? Individualmente. Ou seja, se eu estou no corpo de Cristo, se eu faltar, o corpo está completo? Não. Porque eu sou parte única, individual. Se você está no corpo de Cristo, se o Emerson aqui está no corpo de Cristo e o Emerson falta, o corpo estará completo? Não. Sabe por quê? Porque nós somos individualmente parte deste corpo. Nós temos um papel fundamental. É como se fosse um quebra-cabeça. Um grande quebra-cabeça. Quantos aqui já brincaram de quebra-cabeça? Olha aí, muitos aqui, né? Se faltar uma peça, o quebra-cabeça estará completo? Então, assim é o corpo de Cristo. Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês nesta manhã, que cada um de nós somos parte no corpo de Cristo e individualmente parte desse corpo. E muitas vezes, se eu for igual ao Emerson, nós estaremos desempenhando o nosso papel no corpo de Cristo? Não, porque são duas pessoas iguais. Como que eu posso ser a mão e ele também é a mão? Não tem como. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que cada um de nós temos parte, somos uma parte fundamental do corpo de Cristo e não podemos ser a mesma um do outro. Nós temos que ser diferentes. E aí eu pergunto para você, será que eu tenho sido uma parte individual do corpo de Cristo? Será que eu tenho desempenhado o meu papel aqui no corpo de Cristo? Será que eu tenho feito a diferença da minha maneira aqui, da maneira que Deus quer, dentro do corpo de Cristo? Isso é algo para nós refletirmos. Será que Deus, Ele quer que você seja uma pessoa diferente? Será que nós teríamos que seguir um padrão? Deus quer todo mundo ali engomadinho, todo mundo certinho ali. Será? Ou Deus quer que todos nós tenhamos nossas características? Lá no livro de Ellen White, está falando: Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. Antigamente, o povo de Israel era um povo separado? Sim. Ele era um povo seleto, dividido dos demais? Sim, era um povo diferente. E hoje Deus quer uma diferença tão grande, nossa, como exigia do Israel antigo. Então, nós devemos ser um povo diferente do mundo? Sim. Mas que diferença é essa? Porque muitas vezes quando nós pregamos a respeito dessa diferença, quando nós ouvimos falar dessa diferença, faz o seguinte: não, agora eu sou um membro da igreja, eu não me misturo mais com o mundo. Agora eu sou um membro aqui, eu vou andar com a Bíblia, agora eu sou uma aventureira, eu não vou mais brincar com as criancinhas, as outras, porque todas elas não professam da mesma verdade. Será que é dessa maneira que Deus quer que sejamos pessoas diferentes? Não? Realmente, não. Será que uma pergunta que eu faço: é fácil ou é difícil ser diferente?
É difícil? Mas como que é difícil? Se o Emerson tá aqui, ó, com uma faixa aqui, ele já tá o quê? Diferente. Não tá diferente? Foi difícil para você colocar essa faixa? Não. Foi difícil, né? Mas em que sentido é fácil ou é difícil ser diferente? Essa é a pergunta. Em que sentido é fácil e de que maneira é difícil ser diferente? Da maneira que Deus quer. Da maneira que Deus quer que nós sejamos diferentes, é difícil. Sabe por quê? Porque da maneira que o mundo nos prega, é fácil. Simplesmente eu sigo um padrão ali, eu sigo alguma coisa ali, eu me coloco um chapéu diferente, eu coloco uma roupa diferente e simplesmente eu já estou diferente. Mas da maneira que o mundo quer, da maneira que Deus quer na realidade, é uma outra maneira para nós observarmos. Hoje é o Dia Mundial dos Aventureiros. Os aventureiros, eles são crianças que escolheram ser o quê? Diferentes. Em um mundo onde todas as crianças provavelmente hoje estão nos lares, estão nas casas, talvez brincando, assistindo TV, os aventureiros eles escolheram estar aqui, desempenhando o papel da diferença e levando essa diferença para a vida de outras pessoas. Olha que maravilha! Você ter uma missão, você aceitar uma missão de ser diferente, não de acordo com o mundo, mas você aceitar uma diferença de acordo com o que Deus quer. E a missão dos aventureiros é ser a diferença onde eles estão inseridos, ou seja, aqui dentro da igreja, eles se caracterizam de maneira diferente, falam de maneira diferente, agem de maneira diferente, propõem novas atividades, e isso faz a diferença não só na vida deles, como na vida de muitas pessoas que os veem, que os ouvem. Olha que maravilha, que bom entendermos este papel. O Dia Mundial dos Aventureiros, isso é muito bom. Se você entender o que isso significa, tenha certeza de que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então nós vemos, e aí, é fácil ou é difícil ser aventureiro? É difícil, né? Como nós vemos, sabe por quê? Porque tem que acordar cedo, tem que vir para cá, tem que cuidar bem da roupa, você tem que ser um exemplo. É difícil. Por quê? Porque é de acordo com o que Deus quer. E tudo o que Deus quer muitas vezes é algo difícil para nós, porque vai contra as nossas vontades. Como o Emerson falou, às vezes eu não estou com vontade de ir hoje, mas é da vontade de Deus que eles estejam aqui, que eles sejam pessoas diferentes, enquanto muitos estão seguindo o fluxo, como se diz, né? Eles estão aqui, prontos, disponíveis para cumprir a obra. Olha que maravilha. Parabéns aos aventureiros. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos diferentes. E de que maneira Deus quer que nós sejamos diferentes? Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 1, 8 e 15. Daniel, capítulo 1, 8 e 15. Lá está escrito o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E o versículo 15 está falando: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nos finais das finas iguarias do rei. Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes fisicamente. De maneira que, mas que diferença é essa? Então eu vou entrar para a academia,
Não, não é bem isso. Vocês viram que Daniel e seus amigos, eles escolheram não contaminar-se com as finas iguarias. E a mudança que houve na vida deles não foi limitado. Depois dos 10 dias, todos conseguiram ver que o quê? Que eles estavam mais sadios, mais bonitos. Ou seja, essa diferença física promoveu uma mudança na vida das outras pessoas que estavam ao redor. Eles olhavam e falavam: nossa, mas o que eles fizeram? A gente aqui comendo das finas iguarias do rei, estamos aqui da mesma maneira, talvez pior, e eles escolheram algo diferente para fazer, e agora eles estão diferentes fisicamente. Deus requer que nós sejamos diferentes fisicamente, mas que a nossa diferença não seja individual, mas que produza uma diferença no nosso próximo. Deus quer que sejamos pessoas diferentes mentalmente. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, do 8 ao 10. Está falando o seguinte: respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-te a sua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me construíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me a testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui nós vemos uma experiência, um pedido de Salomão. Salomão, ele foi um rei, e ele, quando ele teve oportunidade para Deus, para falar com Deus ali, pedir alguma coisa, ele pediu sabedoria. Mas pense logo como estava a mente de Salomão. Já era uma mente sábia, né? Porque para chegar a pedir sabedoria, e Deus, ele concedeu sabedoria a Salomão. Mas sabe o que é mais interessante? Que aquela sabedoria que Deus deu para Salomão não beneficiou Salomão em si. Talvez ele tenha desfrutado em si, mas aquilo beneficiou todo o povo que estava à sua volta, todo o reino. Imagine só como foi usar da sabedoria para guiar todo esse povo. E esta é a diferença que Deus quer na nossa mente, que nós sejamos pessoas o quê? Diferentes mentalmente, mas que essa diferença minha mental seja uma diferença que produza mudança na vida de uma outra pessoa. E Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes espiritualmente, assim como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Lá está escrito o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui fala a respeito de Enoque, um jovem que escolheu andar com Deus, e a sua vida espiritual estava tão intimamente ligada com Deus, que Deus falou: Enoque, você já está fazendo hora extra aí, vem para cá. E Deus tomou Enoque para si. Você pense de que maneira estava a ligação de Enoque com Deus, o espiritual de Enoque. Imagine só como era a caminhada de Enoque com Deus, essa caminhada espiritual que nós buscamos muitas vezes. E Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes espiritualmente também. É fácil ou é difícil? Difícil. Então vou complicar um pouco mais para você. Porque se você está falando, vixe, é muito difícil ser uma pessoa como Enoque espiritualmente, então vou complicar. São necessários o quê? Os 3. É necessário que você seja uma pessoa diferente fisicamente,
uma pessoa diferente mentalmente e uma pessoa diferente espiritualmente. É necessário que haja os três, sabe por quê? Porque só assim, encontrando este equilíbrio, você vai conseguir dar continuidade na sua caminhada espiritual para o céu. Porque muitas vezes nós vemos aquela pessoa que fisicamente ela é diferente, é uma pessoa destacada, mas mentalmente é só mais uma pessoa comum. Talvez seja até uma pessoa mais retardada, vamos dizer, do que uma pessoa comum. Muitas vezes eu sou uma pessoa diferente espiritualmente, eu estou com o meu espiritual até bom ali, mas a minha mente ela já não está deixando mais eu continuar. Por quê? Porque eu não cuido da minha mente. Meu espiritual, eu consigo vir à igreja, eu consigo ler a Bíblia, só que a minha mente ela está sobrecarregada e por isso eu não consigo avançar mais. Às vezes eu estou até mentalmente bem, mas o meu físico ele está totalmente destruído, talvez da maneira como eu me alimento, da maneira como se eu faço os exercícios, se eu sigo as leis de saúde, muitas vezes o meu físico está destruído. Então são necessários o quê? Os três. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo que fala a respeito das diferenças e de como nós podemos ser diferentes.
necessário que nós andemos na contramão do mundo, que nós sejamos pessoas diferentes, que nossa mudança, assim como hoje nós temos os ministérios, os desbravadores, os aventureiros, nós temos diversos ministérios que todos eles são diferentes e todos eles buscam fazer a diferença. Tenho certeza de que se qualquer um desses ministérios acabar, nós voltaremos a ser pessoas iguais, normais talvez, iguais a qualquer outro. Mas quando nós estamos inseridos dentro de ministérios, quando nós estamos desempenhando o nosso papel de diferença, nós conseguimos ser pessoas melhores. Pode passar aqui apresenta o vídeo, o outro. E aqui está falando o seguinte, lá no Espírito de Profecia: se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Então é necessário que nós sejamos pessoas diferentes, embora o mundo ele nos proponha muitas coisas iguais, sermos iguais, fazermos as mesmas atividades, falarmos da mesma maneira, agirmos da mesma maneira, embora para o que o mundo pensa, o que nós estamos fazendo aqui é loucura hoje, nós temos que seguir esse caminho se nós quisermos. Assim como nós vimos lá no início, que Deus valoriza as diferenças, se nós quisermos complementar o corpo de Cristo, é necessário que nós estejamos aqui, nós sejamos a diferença. E lá no livro de Romanos, nós encerramos vendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesta manhã. Que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos apoiar as diferenças aqui dentro da nossa igreja, aqui dentro desta comunidade que nós estamos inseridos, e que essa diferença possa promover a mudança na vida de outras pessoas, que em breve nós possamos nos unir como todos uma parte só, que formará o completo corpo de Cristo. Amém. Querido Deus, neste momento nós viemos aqui te agradecer, primeiramente por saber que Tu és quem Tu és e o Senhor não muda, e o Senhor se manifesta em cada momento em nossas vidas. E nós viemos aqui te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos parte do Teu corpo, de desempenhar um papel único, que é de edificar este corpo, Senhor. Que nós possamos entender o nosso papel dentro do Teu corpo, de edificar a diferença que é necessária que nós tenhamos do mundo, das coisas corriqueiras, e que nós possamos nos apegar a cada dia a Ti, com o propósito de não sermos diferentes para nós mesmos, mas que nós possamos diferentes para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, que o Senhor possa estar com esta igreja, fazendo com que ela possa ser diferente onde ela está inserida, que ela possa ser uma igreja que leve a mensagem, que ela possa ser um ponto de luz onde há escuridão, e que nós possamos, Senhor, a cada dia levar a mensagem das boas novas do Evangelho a muitos que ainda não Te conhecem, ó Pai. Esteja com o ministério, Senhor, esteja com o ministério dos aventureiros que hoje estão dedicados a Ti, dedicados a promover e fazer a diferença dentro desta igreja, ó Pai. Que cada criança que está ali, que cada pessoa que está dedicada a este ministério, que elas possam ser imbuídas do Teu Espírito Santo, a levar, Senhor, esta mensagem, a fazer a diferença, e que elas possam ser diferentes, e que o mundo possa ver essa diferença, ó Pai. Fica conosco durante esta tarde de sábado, este dia festivo, este dia de alegria, que o Senhor possa estar com que nós possamos estar conosco durante todo este dia, que mais tarde o Senhor nos traga de volta para nos regozijar e nos alegrar com esta maravilhosa festa que temos deste dia tão especial. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Esteja conosco. Isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.